Olá galera do canal, beleza? Tudo bem? Vou mandar mais um vídeo vocês curtir, compartilhe e não se esqueçam de inscrever no canal e vou mandar muita coisa boa, não saiam daí e bora pro vídeo. São Paulo e Fluminense empataram em 2-2. Um bom jogo. A gente sempre reclama de jogos ruins. Esse jogo foi bom. Os dois times tentaram atacar, buscaram o gol. O Fluminense do Fernando Diniz, mais uma vez sendo ousado, mesmo fora de casa. E eu dou boa noite aqui pro velho Vamp, Bernardo Ramos, Mauro César Pereira. Piperno tá chegando já já pra gente falar de um jogo, né, Vamp? Que foi uma boa partida. O São Paulo, o próprio Flávio Prado falou, é até ruim a gente ver um jogo desse terminar empatado. Um dos dois merecia uma vitória pelo que foi o jogo. Realmente foi uma boa partida, já que a gente reclama tanto de jogos ruins no futebol brasileiro. Boa noite, Vilhado, Mauro, Bernardo, boa noite a todos, né? Foi um belo jogo, principalmente no primeiro tempo, né? No primeiro tempo, o Fluminense começa ali os 10 primeiros minutos apertando o São Paulo, né? Não deixando o São Paulo sair, né? O Fernando Diniz aí, que vem nos embates com o Rogério e eu acho que é o 11º jogo, com 3 empates e 8 vitórias do Diniz num confronto com o Rogério, né? Quer dizer, duas equipes que vieram de bons resultados no meio de semana, o São Paulo eliminando o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Fluminense goleando o Cruzeiro também, né, pela Copa do Brasil, vieram desmotivados com alguns desfalques, principalmente a equipe do São Paulo, né? Vários jogadores ali, perdeu também jogadores importantes no primeiro tempo, né? E aquele negócio, a gente sabe lá nosso site, os sites de aposta que tem aí no Vai de Bob. Tem vários amigos que falaram, ó, Inter e Atlético Paranaense, dois treinadores com características 0x0, deu 0x0. Fernando Diniz versus Rogério Ceni, vai sair gol, botaram mais de 2. Quer dizer, aí vem a derrota do Corinthians pra gente falar, mas foi um bom jogo, a de se esperar daí. O Manuel, de novo, né, zagueiro artilheiro, se apresentando bem, foi uma bela partida, assim. Sobre esse duelo dos treinadores, Mauro César Pereira, a gente tem, né, o Rogério Ceni, que vem dando um jeito nesse São Paulo, do jeito que dá. Ele vem tentando corrigir o São Paulo dentro e fora de campo. E o Fernando Diniz, que faz um trabalho, mais uma vez, muito bom, agora no Fluminense. O Fluminense teve mais chances também, poderia ter feito o terceiro gol, assim como o São Paulo. O Fernando Diniz não tem esse costume, vou jogar fora de casa, vou me defender e deixar o outro time jogar. O que a gente tem a dizer sobre Rogério Ceni e Fernando Diniz no jogo de hoje? Porque foi um jogo bom, né, Mauro? A gente muitas vezes critica o excesso de jogos ruins no futebol brasileiro, muitas vezes pelo calendário, mas dessa vez foi um bom jogo entre São Paulo e Fluminense. Acho que acaba sendo um bom jogo pela maneira como os dois técnicos trabalham, veem futebol. São dois técnicos que tentam montar equipes que tentem jogar, mesmo tendo menos posse de bola, como hoje o Fluminense teve muito menos posse de bola do que o São Paulo. Agora o São Paulo, aliás, o contrário, o São Paulo teve muito menos posse de bola do que o Fluminense. Porque o São Paulo jogou com um time misto, né, gente? O São Paulo colocou um time com reservas, teve que tirar um garoto ainda no primeiro tempo porque falhou na origem do lance do primeiro gol, não fazia uma boa partida. E o Fluminense está muito mais descansado, mais inteiro, jogou só na terça, São Paulo jogou na quinta. O Fluminense teve nas semanas anteriores, que foram semanas de competições da Conmebol, ele teve tempo para descansar. Eu acho que hoje o Fluminense perdeu uma oportunidade enorme de ganhar no Morumbi, de vencer o jogo e ficar ali próximo ali, brigando ali pela liderança final da rodada. O São Paulo acabou sendo aceitável o empate em casa, mas contra o adversário forte, aliás, campeão carioca, né? Que vive um bom momento, vinha numa sequência de vitórias e tendo que poupar jogadores porque passou por uma semana difícil, teve jogo muito desgastante na quinta-feira. Então o São Paulo hoje foi com o time novamente mais remendado, o Fluminense mais inteiro. Acho que o Fluminense perdeu a chance de ganhar um jogo fora de casa hoje, seria uma vitória bem importante, especialmente por ser no Morumbi. E esse foi um jogo que marcou, né, a volta do Diniz ao Morumbi e contra o São Paulo. Desde que o Diniz tinha saído do São Paulo, ele não tinha enfrentado ainda o São Paulo, eu não sei se só no Morumbi ou no Morumbi. geral. Não, ele já tinha. O Santos fez um jogo contra o São Paulo na Vila. Ele não tinha enfrentado o São Paulo no Morumbi. Isso. E muito se esperava de como o Fernando Diniz iria agir no Morumbi, diante do São Paulo. E a temporada dele, né, Bernardo, todo mundo da mesa, é impressionante mais uma vez. O Fernando Diniz, ele é um treinador que a grande maioria elogia, mas que ele, muitas vezes, ele não tem chances de mostrar o trabalho dele. Quanto tempo ele ficou desempregado? O que a gente tem a dizer sobre o Fernando Diniz?
por que o Fernando Diniz, mesmo sendo tão bom, como a gente fala sempre, pô, olha como ele tem um futebol ousado, esse cara tenta jogar futebol, toque de bola, por que ele muitas vezes não é pretendido pelos grandes clubes, como ele foi agora pelo Fluminense, como ele chegou a ser pelo São Paulo? Nossa, você trabalhou em clube grande, cara. Desde que ele sai do São Paulo, ele foi pro Vasco na Série B, saiu e ficou desempregado. Foi pro Santos. Ele ficou sem emprego uns 2, 3 meses fácil. Tudo bem, mas filhado, peraí, mas você vê técnicos muito piores que ele que não param de ir pra clube. Não, se você pegar, tem treinadores com trabalhos melhores do que o Diniz e não vai dizer que o Diniz não teve questão de oportunidade, ó. No Rio, Fluminense e Vasco. Não, mas o Vasco numa situação bem ruim. Mas é o Vasco, é o Vasco. Fluminense e Vasco, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Paraná Clube. Você vai botar o Paraná Clube entre os grandes? Eu tô falando aonde o cara trabalhou, pô. Ah, tá. Mas ele ficou quanto tempo aí sem emprego? Dizer que não teve oportunidade, não. Agora, antes do Fluminense, ele ficou uns 2, 3 meses sem clube. Ah, mas isso acontece, mas por causa de oportunidade. Por que ele é tão bom? Ele agora, nas coletivas dele, fala, ó, reconheci alguns... Parei pra pensar, às vezes fica estudando. O Flávio meu Prado falou que ficava 12 horas agora estudando onde ele errava, o time dele errava. Hoje eu acho que o trabalho do Diniz do Fluminense, o time dele recompõe mais rápido. Dava mais espaço, atacava muito quando era contra-atacado, era tudo aberto. Ele tá corrigindo isso. O trabalho dele no São Paulo não foi excelente? Foi um trabalho muito bom, né? Mas aí ficou marcado aí ele sai. Tava com 7 pontos de frente e consegue perder o campeonato, né? Mas contra clubes com investimento muito maior, então, como o Flamengo. É por isso que você falou assim, qual era a reação do torcedor São Paulino com a primeira vez que viu o Diniz enfrenta? No Morumbi. Porque tava 7 pontos e não faltava 20 rodadas. Umas 10 Vocês rodadas. estão falando aí sobre Diniz, mais um pênalti pro Atlético Mineiro, até a central do apito tá dizendo que não foi, tá? Segue o jogo. Retiraram o pênalti, Rafael Klaus. Retiraram o pênalti. Pô, eu vou ver se vai ter nota, né? Se vai solicitar áudio de conversa do VAR ali. Se até central do apito diz que não foi, meu camarada, é porque, né? Sinal de que foi. Não, que não foi de jeito nenhum. Não, só queria concluir isso aí. Isso é uma opinião minha. Eu acho que o Fernando Diniz, ele é menos valorizado do que merece. Eu acho, não sei se é pelo jeito dele, não sei como é que ele é fora de campo. Mais porque valorizado? É um cara menos valorizado do que merece. Eu já acho que não, porque acho que tá ali. Ele ficou aí algum tempo desempregado. Pouco se falava nele até ele ir pro Fluminense. Aí ele volta a fazer um grande trabalho no Fluminense. Ele fez um grande trabalho no São Paulo. No Vasco, realmente, ele não fez um grande trabalho, porque a gente sabe o quanto é difícil se trabalhar no Vasco hoje. Que é um time que tá na Série B, com uma situação política absurda, em crise. Agora, o Fernando Diniz, ele não... Por que ele não... grandes clubes não pensaram em contratar o Fernando Diniz quando não tiveram um treinador? Não, acho que ele treinou grandes clubes, né, ao longo do caminho. Santos, Vasco, são grandes clubes, independentemente da situação do Vasco da Gama. Agora, acho que essa é muita percepção do torcedor, às vezes, né? Muito porque se fala, ou pelo que se fala, às vezes as pessoas não falam a real. É, o que eu tava falando aí sobre... Não, ele tá 5 anos na primeira divisão. Mas eu acho que não é pouco... Não, eu tô falando de 5 anos de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não é poucos clubes. Você acha poucos clubes? Tem na Vasco, São Paulo, Santos, Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense 2 vezes. Ele sai rápido do Santos e do Vasco. É isso, é 5 ele sai rápido dos dois. É 5 anos na primeira divisão. Sim, mas do Vasco e do Santos ele fica pouquíssimo tempo. Então é isso, é pelo trabalho. Eu só não gosto muito da história do cara, não ganha título e tal. Não sei qual foi o último título que o Mano Menezes ganhou. Foi em 2018 com o Cruzeiro, né? Desde então não ganhou nada. E treinou já clubes menores, né, do que o Cruzeiro. Treinou Bahia, tal, aquela coisa toda. Era um técnico que estava meio esquecido, tal, até assumir o Internacional depois desse desastre que foi aí a gestão do Cacique Medina. É um técnico que ainda pode ganhar títulos e me parece até que vem mudando algumas, entre aspas, alguns dogmas lá em relação ao futebol, né, aos clubes que ele dirigia versus o estilo de jogo, aquele negócio do time que ia pra frente incondicionalmente, muitas vezes era frouxo na marcação e tal. Hoje, no primeiro tempo, antes mesmo de o Fluminense fazer o primeiro gol, o Fluminense estava marcando ali, todo atrás ali no meio de campo, né? Negava os espaços ao São Paulo, né, Vampeta? Assim, o time não achava os espaços ali e tal. Então você consegue perceber ali, assistindo aos jogos do Fluminense, algumas mudanças aí no próprio jeito de o Diniz armar suas equipes, né? Eu acho que é um técnico que não é mais do mesmo, definitivamente. Você pode gostar ou não gostar, mas mais do mesmo ele não é, né? Eu gostaria de um dia ver o Fernando Diniz treinando no meu time, sim, quem sabe?
Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. Mauro, até te perguntando. Atlético Mineiro teve a oportunidade de contratar o Fernando Diniz. Contratou o Turco Mohamed. Flamengo teve uma situação de ficar Paulo Souza na Berlinda, contratou o Dorival, que tá fazendo um belo trabalho. Esses clubes, Corinthians, teve a possibilidade de contratar. Ele também estava desempregado, aí contratou o Vitor Pereira. Esses clubes de grande investimento hoje, de muito dinheiro hoje, não pensam no Fernando Diniz. Até porque Por que, o trabalho anterior dele, quando esses clubes aí que você citou estavam sem técnico, foi péssimo. Foi no Vasco. Foi ruim. Mas aí, Mauro, o trabalho dele no Vasco foi ruim. No Vasco não é impossível você fazer um grande trabalho hoje.